Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus amados irmãos em Cristo. Convido vocês a meditarem comigo em Mateus 28, a partir do verso 16, onde a palavra de Deus vai nos dizer: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse momento, nos conduza, Senhor, a entendermos o direcionamento que o Senhor quer trazer para nós nesta hora. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui está a passagem onde Jesus ajunta todos aqueles que Ele escolheu para estar com Ele durante a caminhada dele aqui na terra. No período em que Jesus estava para executar sua missão aqui na terra. E Jesus faz essa comissão. Jesus ajunta eles. Jesus já tinha dado esse direcionamento para os seus discípulos. Jesus já tinha direcionado eles para estar nesse lugar, que Ele iria se apresentar lá. E assim Ele o fez. Assim Jesus se fez presente naquele lugar, porque lá seria o momento onde Jesus ia dar as últimas instruções para os seus discípulos. É como se naquele momento Jesus tivesse dado o diploma, estivesse dando o diploma para cada um deles ali naquele momento, e dizendo para eles: eu fui aprovado, eu sou o mestre de vocês, fui o professor de vocês, e eu cumpri a missão, consegui manifestar o direcionamento que Deus me deu para ser manifestado aqui na terra. Consegui. E vocês estão de parabéns também, porque vocês foram perseverantes, vocês perseveraram. E está aqui seu diploma de aprovação. E Jesus se chega para os discípulos e diz que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Por quê? Porque Jesus cumpriu a missão. Jesus cumpriu a missão e recebeu o prêmio dele. E toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, e ele chega com esse direcionamento para os discípulos. Olha, toda autoridade foi me dada. Agora é com vocês. Não se preocupe. Eu estou como cabeça aqui, como sempre. Continuo como cabeça e envio vocês agora. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agora direciono vocês. Eu agora dou essa missão para vocês completarem na terra. Façam isso. Pratique agora tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Vão e exerçam na prática, pois muitas pessoas necessitam disso. O Pai, por sua infinita misericórdia, Ele derramou a graça sobre a humanidade e deu uma nova chance para a humanidade. Deu uma nova chance da humanidade poder ter acesso de novo com o Pai. E eu fiz isso porque aquilo que separava vocês não separa mais, pois um preço foi pago.
Foi um preço alto, um preço de cruz, mas eu paguei, eu consegui, eu venci, e toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulo de toda a nação. Ide, eu vos envio agora. Eu te dou o cajado, eu te dou a autoridade para vocês irem agora e fazer discípulo. Propagar o evangelho assim como eu fiz. Manifestar o reino de Deus assim como eu fiz. Agora eu confio essa missão a vocês. E vocês tenham isso em mente, tenham isso com vocês. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Não temam, não tenham medo. Eu estarei com vocês até o confim dos tempos. Até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. Eu envio vocês, mas estarei sempre com vocês. Vocês não estão só. Tenham essa certeza que a vitória sempre estará com vocês. Vocês não estão só. Aleluia. Eu creio, meus amados irmãos, que os discípulos ali foram tremendamente motivados, tremendamente cheios de autoridade, cheios de poder naquela conversa com o Mestre. Eu creio que foi um momento assim extraordinário, um momento tremendo. Você está recebendo o direcionamento desse de Jesus, recebendo uma autoridade dessa de Jesus. Jesus confiar uma missão dessa a pessoas falhas, pessoas fracas, pessoas pecadoras. Mas por ter aceitado Jesus e perseverado, Jesus agora confia a eles a missão de propagar o reino dos céus, de levar, de apresentar a salvação para as pessoas. Aleluias. E esse entendimento, irmãos, me constrange. Esse entendimento que os discípulos entenderam aqui nessa passagem. Muitas das vezes, quando nós olhamos as nossas atitudes, as nossas práticas, o que a gente tem vivido em Cristo e para Cristo, é de nos constranger, é de nos entristecermos, porque a mensagem aqui é clara, o direcionamento é claro do que Jesus trouxe para aqueles discípulos. E os discípulos entenderam com excelência o direcionamento, que as escrituras vão deixar bem claro os feitos de Deus através da vida dos discípulos. Então eles entenderam esse direcionamento que Jesus deu. Eles entenderam, então foi bem feito que chegou até nós nos dias de hoje. Foram por causa deles, por eles disserem sim àquele direcionamento que Jesus trouxe, por eles aceitarem a missão quando Jesus propôs a ele naquele momento ali, por eles crerem que Jesus fez a parte dele e agora era a vez deles fazerem e aceitar. Eles creram que Jesus estaria com ele até a consumação dos séculos. Eles confiaram e levaram adiante essa missão. Chegou até nós hoje. Eles de fato viveram isso. Mas é de nos constrangermos, porque quando nós olhamos à nossa volta, nós olhamos o contexto evangélico, nossos dias atuais, a maneira que muitos vivem, propagam e manifestam o evangelho. Quando nós vemos isso, a gente muitas das vezes nos constrange. Quando a gente faz uma análise da nossa vida,
Nós nos constrangemos porque dá a entender que os discípulos entenderam. Mas quando olhamos para a nossa postura, quando olhamos para nossas práticas diárias, parece que nós não entendemos a verdadeira mensagem, o verdadeiro direcionamento. Nós até queremos nos enquadrar, nós queremos até se encaixar como discípulos de Jesus. Nós até dizemos que somos discípulos de Jesus, falamos com a nossa boca que somos discípulos de Jesus, mas quando olhamos para a nossa vida, passamos longe dessa missão que Jesus confiou aos discípulos, porque essa missão é confiada aos discípulos. Essa missão é confiada àqueles que reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. E quem reconhece Jesus como o Senhor da sua vida entende que Ele é Senhor, que Ele está no direito de dar ordem, de dar direcionamento, e nós como servos estamos na posição de recebermos, sermos obedientes ao direcionamento dele. Foi o que os discípulos viveram. Os discípulos perseveraram e continuaram com Jesus até Jesus cumprir o chamado dele aqui na terra. E receberam o direcionamento, receberam a missão de Jesus, a missão que Jesus propôs para ele, trouxe para ele. E eles viveram isso também com excelência. Eles deram a própria vida para cumprir essa missão. E hoje o que nós estamos fazendo com aquilo que ele fez, com aquilo que eles fizeram para que chegasse até nós. Nós de fato entendemos essa missão que Jesus propôs para aqueles que se dizem ser discípulos dele. Os primeiros entenderam e fizeram com excelência. Mas se faça essa pergunta para você. Esse entendimento me constrange. É um confronto para mim. É um confronto para mim essa palavra. Deus me leva a meditar e a refletir. E se torna um confronto para mim. E para você, será que também está te confrontando esse direcionamento? Porque Jesus fez a parte dele, Jesus trouxe a missão, agora confiou a missão aos discípulos, os discípulos fez a parte dele. E eu, e você está fazendo a sua parte? Você que se diz ser discípulo de Jesus, você está fazendo a sua parte? Você está dando continuidade? Você está fazendo discípulos para Deus? Você é discípulo de Deus e está fazendo discípulo para Deus? Porque você só vai poder fazer discípulo se você primeiramente for um discípulo. Se você for um daqueles que tem perseverado com Cristo, que tem passados por várias situações adversas, por vários problemas, mas não tem largado ele. Assim como os discípulos, passou por várias situações adversas, por vários problemas, por várias dificuldades. Muitas pedras de tropeço apareceram no caminho, mas eles não desistiram de Jesus. Não desistiram de Jesus. Eles entenderam as suas fraquezas, as suas falhas. Eles entenderam que falharam com Cristo, mas eles se arrependeram e não desistiram de Jesus. Eles decidiram que Jesus era o verdadeiro, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles disseram não para eles. Eles reconheceram a sua fraqueza. E por reconhecer que eram fracos, eles entendiam que eles eram necessitados de Cristo. Eles necessitavam de Jesus. Por entender que eles eram fracos. É assim que temos que entendermos que somos pessoas fracas, pessoas vulneráveis, que só com esse entendimento é que vamos se chegar para Deus, que vamos se chegar para a dependência de Deus. Porque quando nós nos colocamos numa posição de que conseguimos sozinhos,
de que somos fortes. Nós saímos da condição de dependência de Deus. E não tem como nós reconhecermos Jesus como Senhor sem depender dele. Jesus só é o Senhor da nossa vida quando nós entendemos que somos total dependente dele, que nós corremos para ele todos os dias, que sabemos que nós não podemos fazer nada sem ele. E esse direcionamento que Jesus traz para os discípulos é um confronto para a minha vida e tem que ser um confronto para a sua vida. Porque nos dias atuais nós vemos os discípulos, aqueles que se diz discípulo de Cristo, passar bem longe dessa missão. Passar bem longe. Quando nós paramos e fazemos uma análise da nossa vida, daquilo que a gente está fazendo para Deus. Quando nós paramos para olhar isso, para meditar nesse direcionamento que Jesus trouxe, na missão, o que é que eu estou fazendo na missão? Como é que eu estou executando essa missão que Jesus trouxe para mim? Quantas pessoas eu tenho ministrado, propagado o reino do céu para aquela pessoa? Para quantas pessoas eu tenho apresentado o caminho da vida, o caminho da luz? Para quantas pessoas eu tenho mostrado para ela que o plano de Deus é melhor para a vida dela? Que existe algo bem melhor que ela ainda não provou, que é o plano de Deus para a vida dela? Quantas pessoas eu tenho ganhado para Jesus? Quantas pessoas eu verdadeiramente tenho me preocupado? Não é fazer de qualquer jeito, é de fato se preocupar em fazer discípulos, em levar a mensagem, em levar a vida. E você só vai fazer isso se primeiro você deixar Jesus trabalhar em você, se primeiro você querer perseverar com Cristo. Mas o que acontece é que quando qualquer probleminha aparece na nossa vida, nós já queremos deixar Jesus de lado. Nós já queremos. E ainda nos colocamos no direito de questionarmos aqueles da Bíblia, aqueles que dão testemunho nas Escrituras. Ainda nos colocamos no direito de questionarmos a atitude de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Nos colocamos no direito de condenarmos, de julgarmos essas pessoas, enquanto nós fazemos uma análise da nossa vida e trocamos Jesus por tão pouco, que essa mensagem venha a ser um confronto para você, porque essa mensagem está sendo um confronto para mim. O que eu tenho feito com a missão que Jesus me confiou, que Jesus colocou nas minhas mãos? O que eu tenho feito? Nos dias atuais, a gente vê pessoas, discípulos de Cristo, mais preocupados em fundar igrejas, em abrir placas de igrejas, em fundamentar templos, em vez de focar em fazer discípulos. Eu não estou dizendo que é errado você fazer igreja, fundamentar igreja, não é errado. Mas a igreja ela surge. A igreja ela surge através dos discípulos. Quando surgirem os discípulos, ali vai surgir a igreja. Ali vai surgir a igreja. Ali uma igreja vai ser fundamentada, porque os discípulos foram feitos e de fazer discípulos de toda a nação. Essa é a missão de Jesus.
A missão que Jesus ordenou, Ele não pediu, foi uma ordem para todos aqueles que se diz discípulo dele. Se você é um discípulo de Cristo, entenda que essa missão é sua. Entenda que essa missão é sua. E só tem como o outro provar do reino dos céus se você propagar. Se você propagar. Se você deixar Jesus trabalhar na sua vida. E depois que você se rende a Ele, agora você pode manifestar isso para outro. Fique em paz. Em nome de Jesus.